Irmãos e irmãs, esse tempo pascal nós estamos acompanhando a história da comunidade primitiva. A comunidade primitiva é aquela que surge logo depois da ascensão de Jesus. Então, os feitos dos apóstolos, daqueles que estiveram acompanhando o Senhor durante a sua missão, e aí como a comunidade vai se desenvolvendo. Ninguém entendeu melhor do que Paulo a necessidade de anunciar o Evangelho, a palavra de Deus. E o modo como Paulo vai fazendo isso permite com que o reino de Deus também se enlargueça, permite com que a palavra de Deus alcance corações que dentro da lei judaica era considerado impossível. Por quê? Paulo, o apóstolo dos gentios, o apóstolo dos pagãos, o apóstolo de todos os povos, porque nós escutamos essa semana como ele confronta as autoridades judaicas, dizendo que eles recusaram a Jesus Cristo como Messias, como Filho de Deus, mas então que ele começaria a anunciar para os pagãos. E isso foi causa de muita alegria para esses pagãos, porque a palavra de Deus fazia parte de uma cultura, fazia parte de um povo e para ninguém mais. À medida que eles percebem como que eles são alcançados por esse movimento de Deus, por esse movimento do Senhor, então eles se sentem de fato muito contentes, alegres. E o que nós escutamos da primeira leitura hoje é o extrato da primeira viagem missionária de Paulo. Paulo e Barnabé retornam a Antioquia e contam à comunidade como foi essa viagem, como foi esse anúncio, como ele conseguiu alcançar os pagãos. E dois pontos fundamentais da primeira leitura que também nos toca. Primeiro ponto, Paulo anuncia Jesus Cristo sempre a partir da sua paixão, morte e ressurreição. Mas não um Jesus fora de contexto, mas um Jesus que é confirmado pelos profetas, por Moisés, pela Escritura. Então apresenta Jesus como o cumprimento da promessa de Deus. Então Jesus nunca é apresentado para ninguém fora do seu contexto e fora das suas ações. Nesse sentido, quando nós falamos no contexto de Jesus Cristo, não podemos deixar de considerar que o convite do Senhor para todos nós é o convite para o seu seguimento carregando a cruz, trabalhando a nossa consciência de que o seu caminho tem as exigências próprias. Por isso, no início da primeira leitura, nós escutamos que Paulo e Barnabé encorajavam os discípulos e exortavam a permanecerem firmes na fé. Esta constância na fé que é necessário para todos nós. Agora, muitas vezes nós nos deparamos com as nossas próprias frustrações diante, talvez, do silêncio de Deus, um sentimento de ausência de Deus, do seu abandono, mas porque nós não compreendemos quem é Deus de verdade. Nós precisamos compreender Deus com o pé no chão. Muitas vezes, eu já disse isso nas minhas homilias, mas nós sempre fazemos uma grande proclamação de fé na missa. Quando o padre diz, o Senhor esteja convosco, e o povo responde, Ele está no meio de nós, é justamente para trabalhar a nossa consciência de um Deus real, de um Deus verdadeiro que está entre nós, não estará. Não é um Deus que nós simplesmente vamos alcançar somente na vida futura, mas é um Deus que não esperou. Deus veio, Deus fez o primeiro movimento. A primeira ação, o primeiro movimento é sempre de Deus. O maior desejo, o primeiro desejo, o desejo mais substancial é o de Deus. Por isso o que nós celebramos na Eucaristia deve ser renovado a partir também da nossa correspondência. Corresponder com Deus a partir do mistério que nós celebramos nesta mesa sagrada, onde nós renovamos o sacrifício pascal de Cristo, a vítima que se colocou em holocausto para nos redimir dos nossos pecados. O que nós celebramos, conforme já escutamos do Papa Bento XVI, é o sacramento do amor, o sacramento da caridade. É um sacrifício onde Jesus se faz vítima, mas a vítima do amor, a vítima da esperança, a vítima da misericórdia, para que os nossos corações possam se preencher de Deus, dessa esperança que nos permite acreditar, confiar
e caminhar no seu segmento. Então, é importante que nós nos encorajemos ao seguimento do Senhor. O segundo ponto fundamental da segunda leitura é como a igreja vai se estruturando. E na carta, nos Atos dos Apóstolos, nos diz que os apóstolos designaram presbíteros para cada comunidade. Então, Paulo saiu em viagem com Barnabé e no retorno foi designando presbíteros para cada comunidade. Representantes dos apóstolos, para que pudessem presidir a comunidade, para que pudessem ser um sinal de unidade. Unidade é o que nós escutamos nesse segundo ponto da primeira leitura. Hoje nós, talvez alguns tenham visto, pelo menos alguns fragmentos, da missa de inauguração do pontificado do Papa Leão. E tem um momento antes da missa em que o Papa desce ao túmulo de São Pedro com os patriarcas, não com os cardeais, com os patriarcas, representantes das igrejas orientais, igrejas católicas orientais, para representar justamente a universalidade e a unidade da igreja. O bispo de Roma, um bispo de outras igrejas do Oriente, que representam isso que nós estamos celebrando a partir da primeira leitura, a unidade da igreja, a presença de Cristo por meio dos seus representantes, por meio da hierarquia da igreja, por meio da comunidade. Essa comunidade que é chamada a formar uma unidade, uma única igreja, um único corpo, como nos ensina São Paulo, um corpo onde Cristo preside com a sua cabeça, o corpo místico de Cristo. E esse corpo místico de Cristo é convidado ou convocado a dar um testemunho do último mandamento que Jesus nos apresenta. O mandamento da última hora, dos últimos momentos de Jesus, é o mandamento do amor. Então, quando nós escutamos esse discurso de Jesus Cristo no Evangelho de hoje, nós devemos lembrar que já é no momento da última ceia, já está prestes a ser preso e depois torturado, levado para a cruz, e ele faz esse discurso a respeito do amor. Por quê? Todos nós precisamos ressignificar o nosso existir em Deus e existir para o mundo a partir da dinâmica do amor. Um amor que não pode se tornar apenas um sentimento, porque esse amor-sentimento que nós conhecemos, ele é condicionado, ele muitas vezes é limitado, tem preço, é um amor que muitas vezes pode se frustrar, pode decepcionar, mas o amor que Jesus Cristo nos apresenta é aquele da cruz. Muitas vezes a gente vê nas nossas igrejas obras de artes belíssimas, que enchem os nossos olhos, mas quando não há espaço para uma cruz, parece que os nossos olhos vão diminuindo a nossa compreensão dessa dinâmica do amor do Senhor. Nós precisamos encarar o Cristo crucificado como a revelação de um amor personificado. Então, quando nós pensamos na nossa vivência cristã, devemos pensar justamente a partir desse ponto que o Senhor nos apresenta. Um amor que é oferta de si mesmo. Amor de um Senhor que se fez presente, acompanhou a humanidade e que se ofereceu para nos resgatar dos nossos pecados. E aí nós pensamos que a medida da nossa vida, afirmamos que a medida da nossa vida cristã é a de Jesus Cristo, como Ele nos diz no Evangelho. Como eu vos amei, e segue o Evangelho. Assim também vós deveis amar-vos uns aos outros. Voltando aos Atos dos Apóstolos, lá no início desse livro da Sagrada Escritura, tem um momento em que as pessoas que estão fora da comunidade, começam a perceber esse grande movimento dos discípulos do Senhor. E fazem também uma proclamação que se torna um retrato da comunidade. Vede como eles se amam. Então, o amor faz parte da identidade, da identificação dos cristãos, dos discípulos e discípulas do Senhor. E pensando, como eu vos amei, nos diz o Senhor, e naquela identificação da comunidade, vede como eles se amam, como nós podemos pensar a nossa comunidade hoje? A igreja doméstica, na sua casa, a nossa igreja comunidade, a partir dessa medida, Jesus Cristo, desse mandamento do amor,
Será que nós, de fato, estamos dando um testemunho para o mundo aí fora? Um testemunho que cause um incômodo positivo? Um testemunho que cause respostas que as pessoas procuram para as suas vidas? É importante que nós possamos pensar isso, porque quando pensamos o amor, o mandamento do amor, a partir de Jesus Cristo, isso já se torna uma ação, não mais um sentimento, é algo concreto. E pensando em algo concreto, uma ação, nós estamos fazendo algo, é um testemunho que nós damos. E o testemunho, ele tem que edificar. Mas claro que o nosso anúncio, a evangelização que nós fazemos por meio, de explicar o Evangelho, a palavra de Deus, ele deve ser continuado, mas para todos nós, enquanto comunidade, nós devemos pensar o primeiro anúncio a partir da vivência daquilo que nós professamos na nossa fé. Então, as nossas palavras, o anúncio verbal, tem que estar em consonância com o testemunho que nós damos da nossa fé. E isso se torna muito exigente para todos nós, porque quando nós pensamos o amor como algo concreto, como nos ensina Jesus Cristo, talvez os maiores desafios que nós encontramos seja colocar isso em realidade na nossa vida. Amar os inimigos, por exemplo. Amar aqueles que nos ofendem, aqueles que nos prejudicam. Qual o nosso desafio humano, a nossa limitação que nos impede de colocar isso em prática? Isso é uma limitação generalizada de todos nós. Talvez a nossa mente, o nosso coração de fé compreendam uma coisa, mas no dia a dia, no nosso cotidiano, seja muito mais difícil colocar isso em prática, mais difícil do que o que nós queremos, do que o nosso desejo. Aquilo que nós escutamos de São João no Apocalipse, na segunda leitura, é o retrato daqueles que já completaram essa missão que o Senhor nos confere. Eu vi um novo céu e uma nova terra. E nós não podemos pensar o novo céu e a nova terra apenas como uma dimensão futura que nós podemos alcançar, fruto da nossa fidelidade, obediência e do seguimento a Jesus Cristo. Mas o desafio de construir um novo céu e uma nova terra já entre nós. E é muito pertinente que nós, adultos, nessa missa das crianças, isso é uma falha desse padre que vos fala, de não ter muito talento de fazer uma homilia numa linguagem somente para as crianças, mas o desafio de todos nós é fazer com que elas entendam isso, que no coração delas, na vida delas, da forma como elas forem cultivadas a partir dos valores evangélicos, nós vamos sim garantir a imagem de um novo céu e de uma nova terra entre nós. Mas esse dever, ele é nosso. Eles não têm essa consciência nessa proporção que nós temos. Então nós não podemos ser negligentes na forma como nós devemos plantar a palavra de Deus, os valores, as virtudes de Jesus Cristo no coração das crianças, porque é a única forma de nós garantirmos a continuidade disso que nós escutamos da liturgia da palavra hoje. Então que o Senhor nos ajude na vivência do amor, que a nossa entrega seja na mesma medida de Jesus Cristo, a medida daqueles que buscam renunciar a si mesmos para fazer valer nas suas vidas a imagem do Cristo, o Cristo que se entrega, um Cristo que se faz presente, um Cristo que ama. Então que nós, enquanto comunidade cristã, possamos dar esse testemunho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.